Bom dia, irmãos, tudo bem? Mais um dia, mais uma escola bíblica dominical, pela graça do bom Deus. Estamos aqui encerrando esta nossa revista, esse trimestre muito abençoado, lições muito preciosas. Hoje será a 12ª lição. O tema geral é a igreja e a situação da igreja de Jesus Cristo, como ele trabalhou com as 7 igrejas da Ásia. E agora, nas últimas lições, temos trabalhado outras passagens bíblicas também relacionadas com o tema da igreja e sua situação, seu fundamento, sua mensagem, seu crescimento. E, aliás, crescimento é o tema da mensagem desta manhã, da aula de hoje. A igreja crescendo em harmonia, baseado lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. Farei esta leitura. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que texto precioso! Vamos trabalhar debaixo da graça e iluminação do Senhor esta passagem, extraindo algumas lições para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Oremos. Ó Deus bendito, abençoa a tua igreja nesta manhã, abençoa a nossa escola dominical, obrigado pela abertura abençoada, Senhor, abençoa cada família, cada aluno, ó Deus de nossa escola dominical, nossa igreja, se conosco, perdoa nossos pecados e nos livra do mal. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amados, vamos falar sobre isso hoje. O crescimento da igreja, o que Paulo está dizendo aqui, que o Senhor Jesus concedeu dons à igreja para ensinar, levar a igreja à maturidade, ao crescimento, e com isso, com o exercício desses dons, a igreja desenvolver, edificar na verdade do Senhor. Paulo ensina que a igreja, então, promove o seu próprio crescimento em harmonia. Por que em harmonia? Porque tudo que ela faz e o trabalho dela, o exercício dos dons e talentos, visa sempre a comunhão, a unidade da fé, a unidade da igreja, né? Segundo lugar, porque esse crescimento espiritual vem pela busca do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Esse é o ensinamento de Paulo. E também, terceiro ponto, vamos abordar nesta lição, a igreja cresce em harmonia porque ela combate, ela resiste aos falsos ensinos, né? E, em último lugar, ela cresce em harmonia porque cada parte do corpo trabalha de uma forma justa para o desenvolvimento, o progresso da igreja, né? Então vamos trabalhar esta passagem. Primeiramente, a igreja cresce em harmonia. Harmonia é o crescimento que vem de Deus, pelos dons de Deus, nos homens de Deus, no corpo de Cristo. Então ela cresce em harmonia. Primeiro, quando ela visa, ela tem como alvo, objetivo, a unidade, o todo da igreja, a comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Todo esforço, todo trabalho, todo ministério, toda dedicação, todo sacrifício visa a unidade do povo do Senhor, a unidade da igreja, né? Então esse é o primeiro ponto. E a base disso está no versículo 11, quando diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Notem o detalhe, o início do versículo. Ele mesmo concedeu. É Deus quem distribui dons na igreja. É soberano. É a vontade de Deus.
Não é o mérito dos homens, não é o mérito das pessoas, nem o esforço das pessoas. Os dons, os talentos, a capacidade espiritual vem dos altos céus. Aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus, ele coordena, ele distribui generosa e soberanamente os dons devidos para o crescimento da sua igreja. Esse ponto é muito importante. É Deus quem distribui assim apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, né? E diz mais, vamos lá, são dons de ensino. Tá? São dons de ensino. Paulo destaca então esses 5 dons de liderança e ensino. Pastores, evangelistas e mestres. Eles são estabelecidos pelo próprio Deus para promover a unidade da igreja. Ou seja, a base de todo o trabalho, do crescimento, do evangelismo, da missão, vem dos dons pedagógicos, vem da palavra, vem da ministração, vem da boa doutrina. Toda igreja saudável e que trabalha de uma forma saudável tem como fundamento a pregação sólida, o ensino sólido das escrituras sagradas. Essa é a base de uma igreja forte, de uma igreja saudável, de uma igreja que cresce segundo o padrão de Deus, não o padrão dos homens. Tudo que se faz na igreja tem o propósito de consolidar esta comunhão, a unidade, a edificação do corpo de Cristo. E todo o projeto da igreja, todo o esforço e trabalho baseado nas escrituras sagradas. A liturgia, a evangelização, a ação social, o cuidado espiritual, a assistência tem como base as escrituras sagradas, uma base bíblica, uma base teológica para as nossas ações. Por que fazemos como fazemos? Tem um fundamento bíblico acima de tudo. Não é apenas uma opinião de um ou de outro, o querer de um ou o querer do outro, o gosto de um ou o gosto do outro. Não! Tudo que a igreja faz tem como base e fundamento Cristo e a sua palavra. Por isso a pregação, por isso pastores, evangelistas e mestres, para ensinar, para edificar a sua igreja. Com vistas, esse ensino, o exercício dos dons de ensino, tem como finalidade o aperfeiçoamento dos santos, conforme o versículo 12. Segundo Coríntios 13, 9, Paulo diz assim: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Ele falando aos irmãos em Corinto. Isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Paulo, consciente disso, que o ministério apostólico, o ministério profético, pastoral, visa o aperfeiçoamento dos santos, o crescimento dos crentes, o progresso espiritual dos crentes. Progresso, aperfeiçoamento implica crescimento em santidade, crescimento em conhecimento da palavra, em crescimento ético, a ética de cristã, a ética de Cristo. Isso é o desenvolvimento da igreja, quando os crentes amadurecem na palavra do Senhor, na fé e na virtude de Cristo, né? De Cristo. Para o desempenho do seu serviço, diz Paulo, para a edificação do corpo de Cristo. É assim, naturalmente, e de uma forma saudável que a igreja cresce. Pregação, ensino, estudo bíblico, visa transformação, consagração, santidade, serviço, maturidade. É um processo, é um ciclo abençoado. E assim o Senhor edifica a sua igreja, né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Capítulo 12, 13 e 14 da carta de Paulo aos Coríntios tratam dos dons espirituais e o seu lugar dentro da igreja, porque lá em Corinto havia uma divisão, havia uma disputa de vaidades, até por conta dos dons espirituais. Paulo, então, na sua carta, desde o capítulo 11, do capítulo 12, 13 e 14, vem falando sobre o lugar dos dons dentro do corpo, que visam sempre edificação da igreja. A finalidade nunca é individual, o dom daquele irmão, desse outro, ou meu, ou teu, não. É o corpo. O exercício dos dons de todos nós visa o corpo, a igreja. É para Cristo, é para a igreja, não para nós. Tirar proveito de alguma coisa, não. Romanos 15, 2, Paulo fala com muita propriedade.
Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Isso é ser cristão, entender o seu papel e o seu lugar dentro da igreja. Não é buscar a sua vontade, o seu querer, mas agradar ao próximo e trabalhar e lutar e se sacrificar para que o outro cresça, para que o outro desenvolva, para que o outro progrida na fé, para que o outro apareça. Assim a igreja cresce em harmonia, amado, visando a unidade, a comunhão. Segundo lugar, a igreja cresce em harmonia quando ela busca pelo exercício dos dons, e o texto fala sobre isso, né? Ela trabalha, ela caminha para o pleno conhecimento de Cristo. Olha que maravilhoso! Quando você observa que o objetivo da igreja, o objetivo da igreja é Jesus. Sempre é Jesus. Ela existe por causa de Jesus e ela existe para Jesus. Então, o alvo da igreja é que cada crente cresça em Cristo. Cristo cresça em nós. Cristo apareça. É o esforço do pregador, do pastor, do líder da igreja, do professor, para que os demais irmãos e todos nós juntos cresçamos espiritualmente. E crescer espiritualmente é Cristo em nós. Cada vez nós, eu e você, mais parecidos com Cristo. Cada vez mais o viver é Cristo. Tem que ser. O viver é Cristo. Paulo diz isso. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, vamos ver isso. O versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, o exercício dos dons, que visa o aperfeiçoamento dos santos, desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. No versículo 12, tem como alvo até que é importante. Olha essa expressão, até que todos, nós, todos, não eu na frente do outro. Eu não estou ganhando de ninguém, eu não estou na frente de ninguém. Eu e você juntos, até que nós todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é fantástico. O alvo é Cristo e a perfeição nossa em Cristo, que nós vamos atingir tão somente na glória. Na glória. Nós estamos caminhando e trabalhando por um aperfeiçoamento, mas não vamos obter esse aperfeiçoamento aqui. Não existe nenhum homem perfeito aqui em Cristo, nenhum cristão perfeito. Nem você é, nem eu sou. Estamos sendo trabalhados pela graça de Deus, igualmente trabalhados pela graça de Deus, e juntos, igualmente, caminhando no crescimento de Cristo, até juntos nós todos atingirmos o pleno conhecimento da pessoa do Senhor, ou seja, seu caráter, sua pessoa, sua companhia, e sermos semelhantes a Ele. É um processo de santidade extraordinário que nós já iniciamos. O Senhor, pela sua graça, nos colocou nesse processo. E o alvo é excelente. Por isso que o alvo da igreja não é material, não é as coisas aqui deste mundo. O alvo da igreja está muito além deste mundo, das suas obras desse mundo, muito além. Porque o plano de Deus para seu povo e sua igreja transcende qualquer coisa que nós façamos nessa terra. Qualquer coisa. É Cristo, é a sua pessoa, é a sua glória. Colossenses 1:10, a oração de Paulo aos Colossenses. Ele fala assim, ele ora por aqueles irmãos, ele diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ele ora por aqueles irmãos, por todos esses motivos, uma vida digna, que implica frutos, e progresso e crescimento no conhecimento de Deus. Colossenses 3:10 diz mais, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento.
É importante lembrar o contexto. Nós somos despidos do velho homem, corrompido e condenado em Adão, e fomos revestidos do novo homem em Cristo. Nova criatura, regenerado, convertido, nascido de novo. Por isso que ele fala, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Cristo, é a imagem de Cristo em nós. Isso é fantástico. Aquilo que o homem perdeu lá na queda, no pecado de Adão, é resgatado quando nós somos trazidos pela graça à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a imagem sendo restaurada, a imagem de Deus sendo restaurada. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo diz assim, e é importante, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, o alvo é a oração do crente. É crescer dia a dia, crescer espiritualmente, progredir na fé e crescer em Cristo, mais de Cristo em nós, todo dia. É a oração dos apóstolos, é o esforço, é o trabalho dos apóstolos, é o que nós temos que trabalhar na vida do irmão e na vida do outro. Para que nos trabalhos da igreja, nos esforços na escola dominical, nos estudos bíblicos, nas ministrações da palavra, nas pregações e nos cultos, esse conjunto de situações sejam instrumentos de Deus para promover crescimento de todos nós. Em Cristo Jesus, amados. Não é apenas para trazer situações de conforto e consolo em momentos difíceis, não. É para crescermos na fé, na graça e espiritualmente em Cristo em nós. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. É o plano de Deus na tua vida, na minha vida, meu irmão. Que bênção! Chegar ao conhecimento de Cristo é uma jornada para a vida inteira. É o alvo do crente. É o alvo de Deus para cada crente. Cristo. Todo o dever cristão, temos o dever cristão de nos revestir de Cristo todos os dias. Todos os dias, buscar crescer, sermos mais firmes, mais parecidos com Jesus, mais perto de Jesus, mais obedientes a Jesus. Todo dia. Nós somos desafiados assim a sermos revestidos de Cristo. E ser revestido de Cristo implica assumir a cada dia uma postura nova, uma linguagem sadia, uma linguagem edificante, uma linguagem boa, uma conduta de paz, uma conduta de domínio próprio, uma conduta de mansidão, de amor, de alegria, fruto do Espírito. Implica, irmão, uma vida em novidade de vida, dia a dia, sermos transformados, o nosso temperamento tratado, e temos temperamentos diferentes, mas tratados por Deus, para que não apareça o Francisco, o Mateus, o Levi, Jacó, mas apareça Cristo em nós, através de nós. Que desafio, que desafio. Deus formou a igreja para que nela sejamos conduzidos ao conhecimento e à semelhança contínua e progressiva de Cristo. Esse é o crescimento da igreja. É o crescimento espiritual, é a maturidade de cada crente em Jesus. É um agir do Espírito na vida de cada um de nós. Sermos melhores pessoas e melhores crentes a cada dia, a cada semana, a cada ano. Maduros. Cristo em nós. Romanos 8, 29 é um texto muito interessante. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas eu vou fazer algo mais. Eu vou pedir que o irmão abra aí em Romanos para que você veja o que Paulo fala no versículo anterior. Romanos 8, 28 diz assim:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, irmão, preste atenção. Nós usamos muito esse versículo, até uns com os outros, para consolar quando estamos com tribulação, alguma coisa negativa em nossa vida, ou passamos por enfermidade, sofrimento, dor e tristeza. Aí confortamos uns aos outros dizendo: descanse no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ótimo, está perfeito, mas está incompleto. Porque o conforto é por causa do propósito de Deus na minha e na tua vida. Nós simplesmente entendemos que no sofrimento o Senhor tem um plano. Mas que plano? Que na adversidade o Senhor tem um propósito. Mas que propósito? Que na tribulação há um propósito. Então eu descanso que Deus tem um propósito nisso. Mas que propósito? Deus fala qual é o propósito. Propósito, chamado segundo o seu propósito. E o propósito está no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, eu e você, antes da fundação do mundo, Deus os predestinou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Este é o propósito. Você foi amado antes da fundação do mundo, conhecido e predestinado. Esse é o propósito. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem deste propósito, para que você seja cada vez mais conformados à imagem de Jesus. Por isso vem a dor, vem o sofrimento, vem a tragédia, vem a dificuldade, vem a adversidade, para que você cresça em Cristo, para que você amadureça em Cristo, para que Cristo seja cada vez mais formado em nós, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que bênção, que visão diferente do sofrimento, da dor e das vitórias, porque tudo conduz para Jesus em nós, cada vez mais Jesus em nós. Amém? Que bênção, que bênção! 2 Coríntios 3,18 diz mais. Paulo fala: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o trabalhar espiritual de Deus na nossa vida. É interno. Ele usa a palavra, ele usa a ministração e o falar interior do Espírito, o trabalhar em nossa vida e as circunstâncias para nos moldar, nos formar em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. É assim que a igreja cresce. Ela cresce espiritualmente. Cresce Cristo em cada crente. E, consequentemente, a evangelização, o testemunho, o discipulado e as conversões. Aí vem o crescimento numérico, que é resultado desse agir do Espírito na vida da igreja cada vez mais. Colossenses 3,10 diz: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O irmão entendeu? O irmão está entendendo? A igreja cresce em harmonia porque visa a unidade da fé, todos crescendo igualmente, e visa o pleno conhecimento de Cristo, todos nós caminhando para isso, né? Bom, se buscarmos como pessoas a semelhança de Cristo, seremos maduros, seremos firmes e seremos corajosos para defender tudo que é reto e justo diante de Deus. 1 Coríntios 11:1 diz assim, Paulo fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Filipenses 3,17 ele fala: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Então, buscarmos pessoas que têm uma vida bonita diante do Senhor, para nos espelharmos e crescermos em Cristo Jesus. Paulo fala: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, como tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. E assim nós
crescemos na fé, seguindo a Jesus, vendo o brilho de Jesus em irmãos maduros, irmãos firmes e crescendo junto, e ajudando aqueles que estão começando na fé a crescer em Cristo. Terceiro lugar, a igreja cresce em harmonia quando ela também combate o ensino falso. Então, ela busca a unidade da fé, em primeiro lugar. Ela visa a nossa maturidade em Cristo, a plenitude de conhecimento de Cristo. E, em terceiro lugar, ela combate o falso ensino. É o que Paulo fala aqui, né, na continuidade do texto. Né? Ele diz assim, para que não mais sejamos como meninos. Ou seja, o aperfeiçoamento dos santos, edificação, crescimento, plenitude de Cristo, essa maturidade para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, diz assim o apóstolo Paulo. Ou seja, o crescimento em Cristo e a busca de maturidade para que nós não sejamos como crianças na fé, instáveis, imaturos, não completos no discipulado. E essa condição de imaturidade, ele deixa bem claro no versículo 14. Essa meninice que gera instabilidade, irregularidade, né? E fraqueza mesmo. Agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Por isso a igreja ela visa a maturidade e combate os ensinos falsos para que a pessoa não se perca na sua jornada cristã, né? Gálatas 1:6, Paulo diz assim, aqueles irmãos da Galácia, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, tão cedo na igreja cristã, lá na Galácia, e a igreja na Galácia nasceu pelo ministério de Paulo na sua primeira viagem missionária. E já Paulo teve que escrever aquela nova igreja porque já havia pessoas se desviando da fé e da doutrina. Meninos. É o que ele fala em Efésios. Meninos agitados, levados pelo vento de falsas doutrinas. 1 Coríntios 14:20, Paulo fala, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos para discernir os ensinos falsos, discernir os falsos mestres, discernir as heresias, discernir com maturidade. Continuando. E assim, ele deixa bem interessante, né? Que os meninos, para que não sejam levados como meninos, agitados e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Impressionante isso, né? Artimanha e astúcia de homens que induzem os outros ao erro. Então Paulo fala, vamos progredir, vamos ajudar, vamos ensinar, vamos discipular na igreja, vamos formar na fé, vamos crescer na doutrina, vamos nos importar com a teologia, com a doutrina, para sermos firmes e fortes, não sermos levados pelos ventos, os ventos de fora, os ventos de falsos mestres, falsos pregadores, falsas doutrinas, falsas mensagens, que perturbam, que dividem, que afastam os homens da sua pureza cristã e se tornam meninos agitados e perdidos. Quantos cristãos hoje em dia você conhece estão perdidos de um lado para o outro, indefinidos, sempre indefinidos, sempre indefinidos. Oh, Jesus, nós não fomos chamados para isso. O verdadeiro evangelho não produz esse tipo de pessoas, não, amado. Não produz. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro diz, preste atenção, irmão, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres,
os quais introduzirão dissimuladamente, enganosamente, mentirosamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Paulo já alertara sobre isso nos seus dias, há 2000 anos atrás. Pedro, na sua carta, nas suas duas cartas, ele alerta sobre a mesma questão, o mesmo problema nos seus dias, no primeiro século, há cerca de 2000 anos atrás. É a luta da igreja, sempre a luta da igreja, pregando o evangelho puro para transformação, conversão e crescimento e discipulado dos discípulos de Jesus, crescendo e progredindo na fé, na verdade do evangelho, na pureza do evangelho, mas sempre lutando contra o erro. Sempre lutando contra o erro, contra a apostasia, contra a heresia, luta da igreja. Irmão, não sejamos meninos na fé, mas maduros em Cristo Jesus, como diz Paulo. Paulo ensina que se nos basearmos em Cristo, seremos felizes em Deus. A base da nossa fé, esperança está no Senhor. Fortes, firmes e resistentes seremos contra o mal e contra as adversidades se a nossa fé estiver firmada em Jesus. Ele é o cabeça da igreja e é o Senhor das nossas vidas, E a nossa fé está nele e na sua palavra. Paulo quer evitar que nós sejamos como meninos, agitados de um lado e para o outro, levados pela artimanha, engodo daqueles que induzem ao erro dos falsos mestres, né? Para Paulo, havia muitos que andam enganando, apóstolos fraudulentos, pastores mentirosos, profetas de visões falsas, que não conhecem a Deus e impedem as pessoas de conhecê-lo. Paulo faz esta advertência para que o diabo não os engane, tentando levá-los a acreditar em ensinos enganosos e pregadores mentirosos, né? Essa é o alerta de Paulo. É tão sério que serve tanto para nós hoje em dia, meus irmãos, meu Deus do céu, o que estamos ouvindo e que estamos vendo, né? Mateus 24, Jesus já alertara, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem disse isso foi Jesus, em seu sermão profético, quando falou da sua segunda vinda e do que ia acontecer antes da segunda vinda. E um dos elementos dessa profecia é o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, até com sinais e prodígios, com milagres. Então nunca se deixe levar por milagres, algumas coisas não, tá? Porque o que importa é aquilo que vem de Deus. Segundo Coríntios 11, 13 e 14, o apóstolo diz mais, porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, nos dias de Paulo. E já em Corinto já havia alguns deles. Aí o 14 Paulo fala, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar. Atos 20, 29 a 30, Paulo, alertando os presbíteros da igreja em Éfeso, na despedida dele, ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Esse é o grande desafio da igreja. A igreja cresce em harmonia quando ela busca a unidade, a comunhão, quando ela busca o crescimento em Cristo de cada membro, até a plenitude do conhecimento de Cristo. Então, o processo de santificação até
estar com o Senhor. E em terceiro lugar, quando ela combate os falsos ensinos para que os homens, os crentes, não sejam levados como meninos agitados pelas falsas doutrinas, né? Pelo contrário. E em quarto e último lugar, a igreja cresce, né? A igreja, conforme o texto aqui de Paulo, né, aos Efésios, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. A igreja cresce quando envolve cada parte do corpo, cada crente. Quando todos estão envolvidos e engajados, a igreja cresce. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo nele. A igreja só cresce em Cristo. O crescimento verdadeiro é através da pessoa de Jesus e nós cada vez mais unidos a Ele. Por meio dele vem o crescimento. Não há crescimento verdadeiro que não venha dele. O pastor não produz crescimento. Jesus produz crescimento através dos seus instrumentos. Mas é ele que faz. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, desse corpo, em amor. A igreja cresce em amor. Ela é edificada sempre em amor. Amor. É o amor que nos move, é o amor que nos motiva a amar, ajudar, contribuir, levantar, se envolver, se engajar uns com os outros, com o trabalho do Senhor, com as pessoas. A edificação é no amor no nosso coração, porque sem amor tudo é barulho, apenas sino que toca. Só o barulho do sino, como diz Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13. Sem amor nada serei. A prevenção contra todos esses enganos que foi citado anteriormente é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Cresçamos em Jesus. É o versículo 15. Cresçamos naquele que é o cabeça. Bom, Pedro já disse isso, né? Segundo Pedro 3,18, ele fala, antes crescei na graça, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quando ele fala, cresçamos no versículo 15 aqui do Efésios, Paulo está colocando a responsabilidade em nossas mãos. Cresçamos em tudo, ou seja, temos que nos esforçar, buscar o crescimento, desejar o crescimento espiritual e o crescimento na fé e o crescimento em Cristo. Crescimento em Cristo vem através da palavra, não vem de outros meios. Se a gente está perdendo tempo com outras coisas, estamos deixando de buscar crescimento em Cristo. Tem que ser o alvo de cada cristão. Nós temos as pessoas com tantos sonhos e alvos e metas na vida, mas Cristo não é o primeiro. Cristo tem que ser o primeiro. O restante, ele acrescenta, mas Cristo tem que ser o primeiro alvo na nossa vida, mais de Jesus, mais de Cristo em mim, todo dia, e buscar, e orar, e desejar sede de Deus. Se não for assim na tua vida, meu irmão, alguma coisa está errada. Está levando a vida cristã aí com a barriga, empurrando. De qualquer maneira, encontrou alguma certa zona de conforto na tua vida espiritual e religiosa e está satisfeito com isso. Ô, meu amado, eu te desafio a você se questionar. Não ficar satisfeito com isso, não. Eu quero mais de Cristo na minha vida, dia a dia, mais de Cristo. É um crescimento que devemos buscar. Você não tirou nota 10 já, viu? Então você não tirou nota 10 já está aprovado, que você não tem mais o que fazer. Você ainda está vivo ainda, Deus ainda não te levou. Então vamos continuar aí trabalhando, orando, estudando a palavra, ajudando o próximo e orando para que Cristo cresça em nós, até Ele te buscar, até Ele nos buscar. Tem que ser assim na vida do crente.
o esforço de todos, diz o texto, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, é o esforço de todo mundo. O crescimento na igreja, a unidade da igreja, é o esforço de todos os membros, todos os crentes, de cada parte do corpo. É assim que promove o crescimento da igreja. Colossenses 2,19, Paulo fala sobre este assunto também. Ele diz: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, ou seja, alimentado, edificado, discipulado, capacitado pela palavra, pelo Espírito, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. De Deus, louvado seja Deus. É assim que Deus opera na sua igreja. Ele mesmo trabalha na sua igreja, ele mesmo dá dons e talentos, ele mesmo impulsiona e motiva, capacita a igreja e leva o povo e todos a trabalhar e servir ao Senhor. Concluindo, irmão, essa bela mensagem, esse belo texto, né? Que texto rico. A igreja, ela cresce em harmonia. É harmonia. Todos com Cristo e todos em comunhão uns com os outros. É assim que tem que ser a igreja. Comunhão com todos, igualmente. Igualmente. Esse conceito de corpo, precisamos resgatar, amado. Resgatar, ou seja, a felicidade da igreja é quando nós vemos todos bem e todos igualmente felizes em Cristo Jesus. É quando ela visa essa unidade, a unidade da maturidade, do crescimento, do conhecimento. Se temos algum conhecimento, e talvez tenha, e eu tenho que transmitir. Eu tenho que repartir. Eu tenho que compartilhar. Não é a minha experiência, o meu conhecimento, o meu saber. Se isso não produzir crescimento nas pessoas, edificação, tudo isso é vaidade. É minha vaidade. Se os dons e talentos, conhecimento e experiência que eu tenho, que você tem, não compartilhar com o próximo. Porque é para isso que Deus te deu e nos deu o dom e o talento. Ele concedeu uns para apóstolos, mestres, evangelistas e pastores, para pastorear, ensinar, evangelizar, para transmitir, para o aperfeiçoamento dos santos, para a unidade da fé, para o desempenho do serviço de todos. Esse é o alvo, a unidade da fé. Segundo lugar, quando todos fazendo isso, buscamos o crescimento, a varonilidade perfeita. É Cristo, o varão perfeito. É a imagem de Cristo em nós. É assim que nós trabalhamos com jovens, com as crianças. É Cristo nos jovens, Cristo nas crianças. Cristo na igreja, Cristo em mim, Cristo em você. Quando nós rejeitamos as falsas doutrinas, quando nós rejeitamos os falsos ensinos, quando nós rejeitamos as falsas pregações, aquilo que é contrário à palavra do Senhor, aquilo que é contrário ao Evangelho de Cristo. Se é contrário, é anátema. Eu desprezo, eu rejeito. A igreja tem que combater, para que não sejamos mais como meninos agitados, e confusos, sem saber quem somos e o que cremos. Não, você sabe quem você é em Cristo e aquilo que você crê em Cristo e o que a sua igreja crê em Cristo. Não sejamos levados por qualquer vento, não. Isso envolve, esse crescimento envolve, em último lugar, o esforço de cada junta, de cada parte do corpo para o aumento da igreja, para o crescimento. 4 lições preciosas sobre o crescimento da igreja. Que assim seja na nossa igreja também, amado. Possamos experimentar isso, essa comunhão única, um corpo só, uma unidade da fé, o mesmo pensamento, o mesmo espírito. Nós não temos que ter rumos diferentes, ideias diferentes, cada um por um lado. Não, nós temos que ter o mesmo alvo. Isso que faz a igreja ser igreja. É o mesmo alvo de todos nós. Estamos juntos servimos a Jesus. Buscamos o crescimento um com o outro em Cristo. Rejeitamos os falsos ensinos e nos engajamos todos nós no trabalho do Senhor. Então devemos viver de uma forma digna deste evangelho para que haja esse crescimento.
Isso implica viver em plena comunhão com a igreja. Tem que ter comunhão com a igreja. Não pode ficar afastado da igreja, alienado da igreja, separado da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. Devemos cultivar amor sincero e ardente pela igreja, pelos irmãos, por todos. Amor verdadeiro, promovendo a paz, a unidade. Pessoas do bem, não fiquem reclamando, murmurando, criticando qualquer coisa, coisas pequenas, só observando coisas pequenas. Tudo é problema, não. Muda o seu espírito, meu irmão. Muda o seu espírito. Você está errado, hein? Você está errado. O povo de Deus é pacificador, promove a paz, ele encoraja, ele edifica, promove a unidade. Isso é muito importante na igreja. Paulo falou aos Colossenses e aos Filipenses, né? Devemos cultivar esse amor e trabalhar. E assim exercitar os dons e talentos que Deus nos deu para servir aos irmãos, servir e promover a edificação da igreja, encorajar e ser encorajado. Você reconhecer o trabalho e dizer ao irmão, muito bom, meu irmão, belo esforço, parabéns por esse trabalho. Encorajar o irmão, encorajar os outros, vai dar certo, não deu agora, deu certo, mas vai dar certo depois. Vai em frente. É assim que a igreja cresce, com o trabalho de todos, levantando as pessoas, animando as pessoas, encorajando as pessoas, alimentando, ensinando as pessoas, dando a mão, e se necessário carregar. É assim que nós exercitamos os dons espirituais. Todos nós, para o bem do próximo, pelo próximo e para Cristo. É assim que a igreja cresce. No cabeça que é Cristo. Portanto, devemos todos nós fazer a nossa parte na edificação do corpo de Cristo. Não apenas alguns trabalhando, todos trabalhando, cada um com seu dom, com seu ofício, com seu ministério, com suas responsabilidades. Todos trabalhando com alegria, servindo ao Senhor com alegria, com desprendimento, com pureza no coração, pureza na mente, pureza no olhar. É assim que a igreja cresce. É Cristo. É Cristo. E nós? Porque sem Cristo está tudo errado. É só barulho. É só agito. Mas o crescimento é Cristo. Em mim e em você. Na nossa igreja. Para a sua glória. Que Deus nos ajude, meu irmão. Que Deus nos ajude. Que a nossa igreja cresça espiritualmente no cabeça, que é Jesus Cristo. Servindo todos nós com nossos dons e talentos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana com a graça do bom Deus. Que Deus te guarde do Covid, que Deus te guarde de outras enfermidades. Que Deus guarde o seu coração puro e santo diante do Senhor. Fique com Deus. Tenha um domingo abençoado em sua presença. Um grande abraço.